Olá, bom dia, graça e paz. Neemias capítulo 12. Os sacerdotes vieram para Jerusalém. Então, este capítulo, ele vai registrar a lista de sacerdotes e levitas, desde o primeiro retorno até o momento em que o livro de Neemias é escrito. Então, ele vai relatar aqui, ó. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel. E vai trazer essa lista até o versículo 26. Estes viveram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Então, nós vemos aqui que eles eram contemporâneos. Na sequência, eles vão dedicar os muros da cidade, versículo 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir e a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, aliúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gigal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então, nós vemos aqui que há uma dedicação, há uma purificação. Amém? Note a dupla procissão para a cerimônia de dedicação. A procissão liderada por Esdras caminhou ao redor de Jerusalém no sentido anti-horário e a liderada por Neemias no sentido horário, encontrando-se no pátio do templo. Assim, as contribuições que eram do sacerdote e do governador são ambas reconhecidas por esta forma singular. Então, tanto Esdras como Neemias, eles vão também fazer as contribuições, mostrando que os líderes também devem ser fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas e são exemplos para o povo. Amém? Isso vai até o versículo 43, que diz: No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegravam, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Então, foi uma festa maravilhosa, uma festa tremenda. Amém? Além disso, nós vamos ver, a partir do versículo 44, que haverá a manutenção dos sacerdotes e dos levitas. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graça a Deus. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinava aos filhos de Arão. Então, voltava novamente essa ordem normal, né, com relação ao templo. Então, havia a manutenção dos levitas, os levitas tiravam dos dízimos e também havia a manutenção dos sacerdotes. Então, podia haver ali, né, todo aquele cerimonial de sacrifícios, de ofertas, de orações, e o povo se alegrava com isso. Claro, Deus também se alegrara, porque, como diz aqui, né, no versículo 43, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. A verdadeira alegria é aquela alegria que está em Deus, que Deus que promove. E qual é a alegria que Deus promove? É a alegria de você saber que está no canto certo, no momento certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa, que é servindo a Deus, né? Então, esses homens aqui, eles tinham vindo com esse propósito de servir, de preparar
tudo que Deus havia colocado no coração deles para preparar, né? E é interessante porque hoje nós temos um lugar aonde Deus nos plantou. Nós temos um lugar ali aonde nós servimos uns aos outros, aonde nós nos estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras, né? Que é a congregação dos santos, o lugar onde Deus nos plantou, o lugar onde Deus fala conosco e nos instrui e nos aconselha, onde se lê a palavra, onde se explica a palavra, onde nós entendemos e alcançamos a nossa vocação celestial, o lugar que nós procuramos para, quando estamos aflitos, receber refrigério, quando estamos doentes, recebermos cura, né? Como lá em Tiago disse: há alguém entre vós enfermos, este chame os presbíteros da igreja, ou os líderes, ou os pastores da igreja, e esses farão a oração da fé e ungirão com óleo. E diz que ele confessará os seus pecados e a oração da fé salvará o enfermo. Então, existe um poder no lugar onde Deus nos plantou, uma cobertura, né, espiritual, e nós precisamos entender essa cobertura espiritual, não é como muita gente fala aí. Infelizmente, muita gente usa isso para manipular as pessoas e muitas pessoas saem feridas de algumas congregações, de alguns lugares, porque se sentiram manipuladas, mas também elas se deixaram manipular. Também elas gostavam, né? Vamos dizer assim, de em tudo consultar, mas sem consultar a palavra. Então, é algo que nós precisamos entender. A palavra é quem nos orienta. E qualquer orientação que não seja alinhado com a palavra, essa orientação não é de Deus. Então, é muito importante nós nos alegrarmos no lugar que Deus nos plantou. Então, a provisão para os sacerdotes e levitas foram generosas, pois eles haviam ministrado bem. E quando há uma boa ministração, quando há uma ministração equilibrada, justa, piedosa, dentro da ética cristã, o povo não vai ter dificuldade em apoiar, em abençoar. E também não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar justiça, porque Deus mesmo vai ali ordenar a bênção. Deus mesmo vai fazer com que aquele lugar seja cheio da sua presença. Aonde a presença de Deus é manifesta, aonde o poder de Deus e a unção de Deus é derramada. E a Bíblia diz que ali há liberdade. Aonde a presença de Deus está, há liberdade. Os grilhões caem por terra. As condenações são dissipadas. O amor é restaurado. A volta ao primeiro amor acontece de fato. E a partir dali, as pessoas precisam entender que devem servir uns aos outros. E não como costume de alguns, abandonar a congregação, se isolar, começar a murmurar. Lembrando que o murmurador, ele é amigo do destruidor. Aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Infelizmente, uma brasa, quando ela é afastada da fogueira, ela vai esfriar, secar e escurecer. Amém? É importante que você esteja no lugar que Deus lhe plantou. Pastor, qual é a igreja certa? A igreja certa é aquela que Deus lhe plantou. É o lugar onde você é alimentado, é o lugar onde você é orientado, é o lugar onde a unção de Deus cai sobre a sua vida e despedaça todo o jugo. Porque tem jugos na nossa vida que só podem ser despedaçados por causa da unção. E esse capítulo 12, ele vem falar de tudo isso. Amém? Vem falar da dedicação dos muros, vem falar da manutenção dos sacerdotes. Então, viver da forma como Deus quer implica em fazer das prioridades de Deus as nossas prioridades, levando em consideração que, com frequência, elas são diferentes das nossas. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, entender isso. As prioridades de Deus são diferentes da nossa e nós não podemos fazer das nossas prioridades as prioridades de Deus. Não, nós temos que abrir mão das nossas prioridades para nos dedicarmos às prioridades de Deus. Deus ainda realiza todas as coisas por meio da sua palavra. Portanto, as Escrituras servem de guia para orientar as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Compreender a sua palavra e obedecer a ela produz alegria. As Escrituras também nos ensinam a reconhecer que a mão de Deus está por trás de todos os nossos sucessos. Você reconhece isso?
que se você é bem-sucedido hoje, que se você está sóbrio, justo, piedoso, é porque a mão de Deus está na sua vida. Então, faça do bem-estar do povo de Deus um valor mais alto do que o seu próprio bem-estar. Entenda que um pecado geral do povo de Deus também é seu pecado e, por isso, também deve ser confessado. Crie oportunidades para a leitura pública das Escrituras como fonte de entendimento e encorajamento. Cultive e promova a alegria do Senhor entre o povo de Deus como uma poderosa fonte de poder espiritual. Observe a celebração regular do sucesso santo e do progresso espiritual. Dedique as suas obras ao Senhor, sabendo que é Ele quem possibilita todo sucesso e progresso na sua vida. Então, você faz bem quando você está no ajuntamento santo, quando você está no ajuntamento solene, fazendo ali aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro a partir das 18 horas. Teremos o nosso culto de celebração e será uma grande bênção poder receber você com sua família. Aproveite e convide alguém para estar conosco, um familiar, um conhecido. Será uma noite maravilhosa e poderosa na presença do Senhor. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.